Muito bem, estamos hoje muito felizes, e em especial porque concluiremos hoje a reflexão sobre a carta de Tiago. Estamos já há algumas quintas-feiras estudando esta carta, a Epístola de Tiago, um pequeno livro da Bíblia, no Novo Testamento, com 5 capítulos apenas, possível de ser lido em até 18 ou 20 minutos. E hoje nós vamos fechar esta carta, lendo e estudando um pouquinho aqui, no capítulo 5, dos versículos 12 ao versículo 20. E você já pode acompanhar. Agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus. Deixem de impaciência, fazendo juramentos para apressar Deus. Digam apenas sim ou não, apenas a verdade. Assim, suas palavras não poderão ser usadas contra vocês. Vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecado, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse, e não choveu. Nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois, orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Que palavra maravilhosa. Palavra de Deus, Tiago capítulo 5, versículos 12 a 20. Lemos agora na tradução a mensagem. Essa tradução que estamos utilizando já desde o início dessa reflexão, desta carta, a Bíblia em linguagem contemporânea, uma tradução que por si só já nos explica o texto, que às vezes nós temos limitações, outras, de compreender quando lemos em outras traduções. E nós temos aqui o fechamento dessa carta. Nós vimos, nesse capítulo já, que o dinheiro fala mais alto. Vimos sobre o poder da paciência no programa anterior. E hoje iremos refletir sobre a oração poderosa. A oração poderosa. E nós podemos dividir esse livro de Tiago, como já estamos concluindo a reflexão nele, enquanto características do cristão maduro. Característica do cristão maduro. Ele é paciente em meio às tribulações, capítulo 1 trata sobre isso. Ele pratica a verdade, no capítulo 2. Ele controla a língua, capítulo 3. Ele é pacificador e não um agitador de contendas, no capítulo 4. E, por fim, no capítulo 5, Tiago apresenta esta quinta característica do cristão maduro. Ele ora em meio aos problemas. Veja que desafio. Orar em meio aos problemas. Orar. E nem sempre é uma oração de louvor tão somente, mas muitas vezes uma oração de súplica, às vezes de gemido, mas tem que ter oração. A oração precisa ser uma constante em nossa vida. Precisamos orar quando estamos alegres, precisamos orar talvez mais ainda quando estamos passando por tribulações. E Tiago trata muito bem disso na sua carta. Veja bem, entre os temas encontrados no capítulo 5 de Tiago, nós temos que ele falou sobre a pobreza, fala sobre a aflição física, antes do versículo 12, sobre a exploração dos pobres por ricos opressores da sua época, o que acontece hoje também, e sobre a pobreza espiritual e a apostasia. Tiago trata sobre a apostasia.
A apostasia é quando alguém se volta contra aquilo em que ela cria. A pessoa se volta contra a palavra de Deus, na qual ela cria e até pregava sobre ela. De repente, ela, por alguma razão que não seja, às vezes, problemas externos, às vezes a pessoa tem conflitos internos mesmo, e ela então passa a descrer daquilo que ela cria. E Tiago nos adverte contra isso. Temos que ver a palavra de Deus como sendo exatamente a inspirada palavra do Senhor. Se ela é inspirada, ela é plenamente confiável. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Em contrapartida, Tiago trata também nesse capítulo 5 sobre o poder da paciência. E aí, como vamos meditar a partir de agora, ele nos ensina, nos adverte a orar em meio às dificuldades. Como é que é o seu devocional em meio às dificuldades? Às vezes a gente até consegue orar mais, né? Às vezes a bonança é um problema. Às vezes a aflição é um problema. Precisamos exatamente administrar isso de modo que nem uma coisa nem a outra nos afaste do Senhor. Veja só o versículo 12 do capítulo 5. Agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus. Deixem de impaciência, fazendo juramentos para apressar Deus. Digam apenas sim ou não. Apenas a verdade. Assim, suas palavras não poderão ser usadas contra você. Nesse texto, Tiago está nos exortando a dizermos sim, quando é para dizer sim, e a dizermos não, quando é para dizer não. A termos uma palavra firme e decisiva, a sermos constantes no que fazemos e no que dizemos, no que ensinamos, no que pregamos, em como vivemos. A exortação de Tiago é exatamente para que não haja necessidade de a pessoa estar jurando, como tem na nossa tradução, que lemos, né? Juro por Deus. Ora, se a pessoa está falando a verdade, sejam sim, sejam não, para que jurar? Essa palavra não é confiável? Até onde é confiável a minha e a sua palavra? Temos que estar jurando por isso? Temos que estar fazendo juramentos? A palavra de Deus condena isso. E aí sim nós temos esse texto, o sim ou não. Vamos ver na outra tradução, mais convencional. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. E na Nova Almeida Atualizada, fica melhor de entender ainda. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não seja não, para que vocês não incorram em condenação. Que o sim seja sim e que o não seja de fato não. Desde criança, eu ouvi esse ensinamento sempre, né? E nem sempre a gente entendia facilmente. Nós não tínhamos, antigamente, acesso a tantas versões da Bíblia como temos hoje. Há outras traduções que nos ajudam a compreender. E parece, às vezes, numa primeira leitura, que está dizendo que a pessoa não pode voltar atrás em relação à sua palavra. Bom, é lógico que não é saudável você dizer uma coisa e voltar atrás. Mas a ênfase que Tiago está fazendo aqui é na firmeza do que se diz. O que se afirma tem que ser confiável. É tanto que o contexto fala sobre não fazer juramento. Porque os judeus, eles tinham essa prática. De jurar. Veja o que aconteceu, por exemplo, com Pedro. Quando Pedro estava à beira daquela fogueira, e Jesus estava sendo interrogado, e reconheceram Pedro como sendo um dos que andavam com Jesus, um dos seus discípulos, ele disse que não conhecia Jesus. E diz o texto que ele começou então a jurar.
E ele foi mais além. Ele começou a espraguejar. Ele queria convencer aquelas pessoas de que ele não era amigo de Jesus. Tristeza, né? Quantas vezes as pessoas fazem algo parecido? Negam a Jesus. Pedro depois se arrependeu, chorou amargamente e buscou em Jesus a misericórdia e alcançou. Se porventura alguma coisa tem feito você negar a Jesus, ainda que não como Pedro fez, está em tempo de você voltar a Ele e reconhecer nele o seu amigo verdadeiro, o seu Senhor, o seu Salvador. Jó, apesar de ter passado pela aflição que passou, mas Jó não amaldiçoou a Deus, nem fez juramentos indevidos em relação a Deus. Veja o texto, Jó capítulo 1, versículos 21 e 22. Olha o que Jó diz. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o narrador continua. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Na tradução a mensagem. Nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei ao seio da terra. O Eterno dá, o Eterno tira. O nome de Deus seja louvado para sempre. Mesmo atingido por tanta desgraça, Jó não pecou, nem culpou Deus de nada. Veja que Jó, em determinado momento, ele vai chegar até a amaldiçoar o seu dia de nascimento. Mas em nenhum momento Jó dirige sua maldição, em nenhum momento Jó dirige a Deus palavras que viessem a desagravar a sua relação com Deus. Ele faz muitas perguntas, as quais Deus, inclusive, não responde. Mas ele interroga, porque a situação de Jó levava ele a querer entender o que estava acontecendo. Nós sabemos quando lemos o livro, mas ele não sabia o que estava por trás dos bastidores. Mas ainda assim, com toda a sua aflição, Jó não atribuiu a Deus culpa alguma. Você lê os 42 capítulos do livro de Jó e você não vê Jó em nenhum momento atribuindo a Deus culpa. Ele chega até a chamar a Deus, convidar a Deus para um julgamento, para apresentar a ele onde ele estava errado. Mas a gente percebe no espírito da conversa de Jó com Deus é que ele quer entender. E ele quer até se explicar para Deus, sempre tendo Deus como alguém que está acima dele. Alguém que pode dar e pode tirar aquilo que deu. É isso que Jó fala para sua mulher. O Senhor deu, o Senhor tirou. Nós receberíamos apenas o bem de Deus e o mal. Então, Jó tem essa compreensão. Parece que Tiago também está aí fazendo uma referência ao que Jesus falou em Mateus capítulo 5. Né? Jesus falou bem parecido com esse texto de Tiago. Jesus, o meu irmão de Tiago. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Que palavra forte, né? Que palavra até dura. Porque Jesus está falando de forma enfática que o que passar disso é de procedência maligna. E Jesus está ali tirando as possibilidades de fazer juramentos. Olha, vocês não podem jurar por nada. O céu é do Senhor, a terra é do Senhor. Jerusalém é a cidade do grande rei. O templo é do Senhor. Cabeça de vocês não pode jurar pela cabeça. Ah, eu juro pela minha cabeça, eu juro pelo meu... Não. Por quê? Porque você não consegue fazer um cabelo ficar branco ou preto. Ainda que hoje as pessoas tinjam, mas ele não fica definitivamente preto nem branco. Vai ter que renovar essa tintura, né? Então, a essência do cabelo,
Quando não cai, como é o meu caso, é ficar branco com o passar dos anos. Então veja, nós não podemos mudar a própria natureza. Então como vamos estar jurando por isso e por aquilo? E é exatamente nesse mesmo sentido que Tiago fala, no texto que lemos. Segundo um princípio fundamental, o caráter do cristão requer poucas palavras. A pessoa que precisa usar palavras demais, inclusive juramentos, para nos convencer, tem algo de errado com seu caráter. E precisa escorar sua fraqueza com palavras. O verdadeiro cristão que tem integridade só precisa dizer sim ou não, para então as pessoas acreditarem nele. Jesus adverte que qualquer coisa a mais é proveniente do maligno. Então está aí uma citação de Warren Wiersbe. Quando alguém precisa falar demais, a gente desconfia, né? A pessoa começa a explicar demais, a rodear, colocar muitos argumentos, a gente já fica assim com a pulga de trás da orelha. Já fica cismado, né? Com quem fala demais e tal. Tem que estar explicando muito para poder a gente acreditar. É estranho. E é exatamente nesse sentido que nós temos aí a orientação bíblica a dizermos sim ou não. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Vamos avançando? Tiago capítulo 5, versículos 13 a 15. Vocês estão sofrendo? Orem. Sentem-se bem? Comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungi-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los. E se tiverem pecado, serão perdoados, curados por dentro e por fora. Olha que maravilha. Mais claro é impossível. Tem alguém doente? Tem alguém aflito? Tem alguém alegre? Vamos lá. Tem uma atitude, tem uma reação, tem um procedimento para cada circunstância da vida. Vamos ler no outro texto, na nossa tradução aí convencional, esse mesmo texto de Tiago, na Almeida Revista e Corrigida. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora você se encontrou, né? Esse texto é bem mais familiar da gente, né? Que tal? Qual é a circunstância que você está vivendo? É tristeza? É aflição? É alegria? Existe um procedimento para cada momento da nossa vida. E Tiago está nos ensinando que se alguém está sofrendo, é orar. Às vezes a nossa fala não é nem com outras pessoas, é só com Deus mesmo. Às vezes o sofrimento é tão grande que a gente nem consegue falar. Quem nunca passou por isso? De ajoelhar-se para orar, ou deitar-se para orar, se lançar ao chão para orar, ou em pé, ou seja como for, ou dirigindo com o olho aberto, mas não consegue falar palavras, apenas balbuciar, apenas gemer. Como estava Ana pedindo a Deus um filho, e ela estava só mexendo com os lábios, a ponto de o sacerdote ali interpretar errado, achando que ela estava embriagada. E já chegou dando carão nela. Até quando você vai ficar com esse efeito do vinho? Ela disse, não é isso, não é vinho. Pelo contrário, eu estou aflita. E ela nem disse para ele o que queria. Mas ele abençoou ela e disse, vá em paz. Que Deus conceda o desejo do seu coração. Ana estava apenas gemendo, apenas balbuciando. Então, às vezes, nossa oração ela é mais um gemido, um derramar de lágrimas do que palavras. Mas se estamos sofrendo, oremos. Sentindo-se bem, vamos cantar. Vamos cantar. Como é que é a voz? Como é que é o ritmo? Como é que é o nível musical seu, meu? Bom, nesse caso,
a alegria é tão grande, desafinada ou afinada, a gente vai cantar. Em casa, no banheiro, no quarto, na sala, na cozinha. Né? Às vezes, até mesmo quando estamos aflitos cantamos. Eu lembro, quando eu era adolescente, uma fase muito difícil que eu passei na minha vida, em que eu cantava muito aquele hino 302, às vezes chorando. Conseguia cantar chorando. No mundo murmura-se tanto, entre os que cristãos dizem ser. Em vez de louvores, há pranto. Fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, e aí o hino faz um resgate do que o povo de Israel fez no Egito, no caminho do Egito para Canaã. Mas o certo é que precisamos cantar. Se não conseguir cantar, orar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar por vocês e ungí-los em nome do Senhor. Chame alguém para orar por você. Quando estamos doentes, às vezes não conseguimos orar. Parece que a nossa fé, quando é para ser aplicada na nossa enfermidade, na solução dela, parece que é menor do que quando é para orar por outros. Então chame alguém para orar por você. Chame os presbíteros, chame o líder da igreja, líderes da igreja. O sofrimento, ele é uma constante na vida do crente. Uma constante não, é algo comum, melhor dizendo, né? Nós temos aí o exemplo de Paulo, que orou pedindo a Deus o quê? Que Deus o livrasse de um espinho na carne. Nós não sabemos muito detalhes sobre isso. Ele orou pedindo a Deus que Deus o livrasse daquilo. Em vez de livrá-lo daquilo, Deus deu para o apóstolo a graça que ele precisava para transformar aquela fraqueza em força. Qual é a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Jesus também orou no Getsêmani, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele aquele cálice. Ele estava com a morte à frente, o sofrimento da morte. E o Pai deu para o Filho, Jesus, força e graça para vencer aquele momento. E graças a Deus, o nosso Senhor Jesus foi até o fim, enfrentou o Calvário, por mim, por você, para que nós hoje fôssemos livres do pecado, salvos em Jesus. O nosso sofrimento aqui é passageiro. Uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes: muitas vezes trafegamos dos caminhos floridos da alegria para os vales do choro no mesmo dia. Mas mesmo que os nossos pés estejam no vale, nosso coração pode estar no plano. Pelo poder de Deus, podemos transformar os vales secos em mananciais, o pranto em alegres cantos de vitória. A alegria mais poderosa é aquela que muitas vezes explode banhada pelas lágrimas mais quentes. Então, já aconteceu, talvez com você, comigo, de o dia começar alegre e às vezes findar triste. Ou o dia já amanhecer triste e continuar triste. Por exemplo, a perda de um ente querido, às vezes de súbito, ou um acidente, às vezes até com você mesmo, comigo. Né? Eu lembro de uma vez que eu saí para o trabalho de manhã cedo, gastava 5 minutos de casa até o trabalho, de moto, e naquele dia Deus me despertou de madrugada para orar, e sem que eu soubesse a razão, evidentemente, mas levantei e orei e chorei perante o Senhor. E o dia muito alegre, mas no trajeto para o trabalho eu sofri um acidente de moto. E por um livramento de Deus, eu não fui a óbito, porque um acidente de uma moto de frente com um ônibus seria fatal. Mas o Senhor iluminou que o motorista do ônibus viu que eu perdi o controle da moto antes de bater no ônibus. E quando ele viu, ele tirou o ônibus para cima da calçada e então a moto em que eu estava colidiu com a lateral do ônibus, mas teria sido de frente. Fui desviar uma bicicleta que vinha na contramão, saí da minha pista, e invadi a pista contrária. Mas o motorista foi mais atento. E ele tirou o ônibus para cima da calçada, e então eu não bati de frente. Se tivesse sido dessa forma, colisão frontal, com certeza eu não estaria aqui hoje. Mas o Senhor me guardou.
Então, fui para o hospital, mas comemorando a vida, o livramento do Senhor. Então nós não sabemos. De repente o dia começa triste também e pode terminar alegre. De repente uma oração sua, minha, diante do Senhor, pode começar com lágrimas de tristeza, mas o Espírito Santo nos confortar e esta mesma oração terminar com lágrimas de alegria. Isto é exatamente o que acontece quando oramos e apresentamos ao Senhor os nossos problemas. O cristão maduro sabe e consegue cantar até mesmo em meio ao sofrimento. Ainda que seja mais fácil a qualquer um cantar somente depois que os problemas passam. Deus pode dar canções de louvor durante a noite. Foi o que aconteceu com Paulo e Silas, né? Paulo e Silas, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que interessante, né? Perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Ambos estavam todos lapeados do açoite, dos açoites que tinham levado. Estavam atados na prisão. Mas conseguiram cantar hinos a Deus. Veja que eles foram além de orar, né? Eles estavam cantando, louvando a Deus, mesmo diante da injustiça. Estavam presos não porque tinham procurado, estavam presos porque tinham pregado a palavra de Deus. Isso vai acontecer com os discípulos, com os apóstolos do Senhor, chegando até a serem martirizados por fim. E nessa parte final da carta de Tiago, ele nos fala sobre a atitude do enfermo, dos presbíteros, que são os líderes, e dos irmãos da comunidade cristã. Por óbvio, nem toda doença é resultado de pecado pessoal. Contudo, o caso mencionado por Tiago a seguir parece retratar uma doença provocada por um comportamento pecaminoso. Veja que Tiago vai escrever que é para confessar o pecado. Ou, se tivesse cometido o pecado, ser-lhe perdoado também. Veja o que está a seguir. Ao falar sobre alguém doente, o apóstolo Tiago parece descrever um membro da igreja que se encontra enfermo por estar sendo disciplinado por Deus. Mas também pode ter uma aplicação genérica, o que Tiago escreve, né? Isso explicaria, nesse caso, o motivo de os presbíteros serem chamados para orar sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Para esse caso, Tiago utiliza o termo grego hamartia, que significa pecado. E esse pecado deveria ser confessado. Não é que todo sofrimento seja proveniente de um castigo, mas parece-nos que nesse caso, em que Tiago menciona, hipoteticamente, ou um caso concreto, estava ligado ao pecado. É tanto que se houvesse cometido pecado, seria perdoado. A oração da fé salvará o doente. E que a cura não se dá pela unção, mas pela oração da fé. Então a oração da fé salvará, não está curará, salvará o doente. Inclusive salvar da doença, da morte e dos pecados. A cura não se dá pela unção, mas pela oração da fé. Não deposite esperança ou confiança ou a sua fé na unção em si, no óleo em si, porque o que salvará o doente é a oração da fé. A unção com óleo sugere algo medicinal simbólico, pode ser isso também. O Isby afirma que o termo grego, traduzido por ungindo, no versículo 14, é um termo médico e pode ser traduzido por massagear. Talvez seja uma indicação de que Tiago sugere o uso de meios disponíveis para a cura, além de orar, pedindo ao Senhor seu toque divino. Veja que não há uma afirmação direta aqui, neste comentário, de que ele está se referindo diretamente a uma unção medicinal. Mas há interpretações que entendem dessa forma, que Tiago estaria ali mencionando o óleo como sendo algo medicinal, que era à época, né, também, não só para isso, mas também, para massagear a enfermidade e, ao mesmo tempo, orar. Só que o mais importante é que o que vai salvar, o que vai curar, é o Senhor Jesus, através da oração da fé. É isso que mais importa. Mas a cura vem pela oração da fé. Veja
o que João escreve na sua epístola sobre essa oração da fé. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, o apóstolo João escreve na sua epístola que nós pedimos com fé e sendo da sua vontade, da vontade do Senhor, ele nos atenderá. Nos atenderá ou tirando aquela aflição, aquele problema, ou nos dando condições para enfrentá-lo. Às vezes, trata-se de uma experiência para nos amadurecer, para nos trazer mais experiência, e Deus quer que passemos por aquilo. Nesse caso, ele não vai retirar o problema, mas ele vai nos dar força e graça para viver esse problema, para superá-lo e não ser consumido com esse problema. A nossa fé não naufragar. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse e não choveu. Nem uma gota durante 3 anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Aí Tiago nos dá o exemplo de Elias, homem de Deus, mas ele destaca que ele era semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Mas ele orou para não chover, e não choveu durante 3 anos e meio. É interessante que ele fala assim para Acabe, olha, segundo a minha palavra, não vai chover. Por um bom tempo não vai chover. Só vai chover quando eu falar de novo. E ele orou, Tiago diz que ele orou, e de fato não choveu. Passados mais de 3 anos, Elias ora novamente, porque aquela suspensão da chuva era também um juízo de Deus contra o seu povo que estava em pecado, adorando a outros deuses. Mas aí Elias ora novamente, depois de 3 anos e meio, orou incessantemente, foi uma oração fervorosa, né? E diz a Bíblia que voltou a chover. É bem interessante esse texto, você pode ler depois no livro de Reis, 1 Reis, capítulos 17 e capítulo 18. Os pecados devem ser confessados primeiramente a Deus, mas também aos que foram afetados por eles. Jamais se deve confessar um pecado fora de seu círculo de influência. O pecado privado requer confissão privada. O pecado público requer confissão pública. É errado o cristão lavar a roupa suja em público, pois esse tipo de confissão pode acarretar mais malefícios do que o pecado cometido inicialmente. Uma orientação, esse comentário de Warren Wiersbe, sobre a confissão de pecados. De repente você precisa confessar o seu pecado, o seu erro, para a pessoa que você magoou. Não só confessar, evidentemente, mas manifestar arrependimento, pedir perdão e fazer as pazes. E cabe àquela pessoa que foi magoada e que recebe o período de perdão, perdoar também. Porque quando há perdão, há cura. Há cura para ambos os lados, né? Para ambas as partes. Então, é vontade de Deus que o magoado perdoe, assim como é vontade de Deus que a pessoa que magoou se retrate e peça perdão, confessando o seu pecado. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de uma pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Tiago cita Elias, como já falamos, né? Ele era semelhante a nós e orou em favor da sua nação. Vamos para a parte final desse capítulo, versículos 19 e 20. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa.
façam tudo para trazê-la de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. O conselho de Tiago é que nós busquemos a pessoa que se desviou. Na verdade, o que o texto está nos dizendo é de alguém também que está se desviando. Algo gradativo, algo que está a caminho. E eu e você percebemos isso. Temos o dever cristão de resgatar esta pessoa, de ajudá-la a encaminhá-la no caminho certo. A pessoa que apostata da fé, isso não é algo necessariamente abrupto, não. É algo gradativo, geralmente. E cabe a mim e a você percebermos isso e alertar essa pessoa, exortar, admoestar, convidá-la de volta ao caminho. E aí Tiago diz que quando a gente faz isso, a gente está resgatando uma vida. E é essa a vontade de Deus para a sua igreja. Tiago fecha essa carta com uma exortação ao ministério da reconciliação. Trata da busca de um irmão em Cristo que se desviou da verdade e passou a viver em pecado. O verbo desviar significa perambular e sugere um afastamento gradativo da vontade de Deus. Estado conhecido no Antigo Testamento como apostasia. É o pecado resultante de uma decadência lenta, uma decadência espiritual lenta e gradativa. É o que nós temos de pressão hoje no nosso mundo, né? A pressão é tanta, as ideologias, as novas doutrinas e a apostasia generalizada lá fora pressionam aquele que está trilhando o caminho do céu. Então, é preciso estarmos interligados para que nós tanto nos ancoremos naqueles que estão firmes, como nós demos âncora para aquele que, porventura, está fraquejando na fé. O resultado desse desvio é o pecado e, possivelmente, a morte. Nesse caso, o pecador é um cristão, não um incrédulo. E é de se esperar que os ímpios pequem, mas Deus espera que seus filhos obedeçam a sua palavra. E o que fazer ao ver um irmão desviar-se da verdade? Devemos orar e procurar ajuda. Ele precisa procurar ajudar. Ele precisa ser convertido, mudar de rumo, tomando novamente o caminho certo. E você poderia perguntar, os cristãos precisam ser convertidos? Sim. Olha o exemplo de Pedro. Jesus disse, quando ressuscitou, disse, olha, vão avisar para os discípulos e também para Pedro que eu vou me encontrar com eles lá onde a gente combinou, para eles irem para a Galileia. E Jesus se refere certa vez a Pedro assim, quando te converteres, Pedro não estava entendendo bem o mistério, né? Quando te converteres, Pedro estava com Jesus, andando com Jesus, mas precisava se converter. Então, às vezes é preciso, né? O resgate ao irmão desviado, de acordo com Tiago, na Nova Almeida Atualizada, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. O nosso coração deve estar cheio de compaixão pelos que sofrem, pelos enfermos que se desviam. Pelos enfermos e pelos que se desviam. Né? Temos que ter empatia cristã. Temos que ter compaixão das pessoas que sofrem, das pessoas que se desviam do caminho também. Quem sabe você não tem sido preparado por Deus ao longo da sua vida para trazer uma palavra ao aflito? Quando tiver oportunidade, faça isso. Uma palavra da parte de Deus saindo da sua boca para alguém pode mudar a vida dessa pessoa. Pode mudar a vida da família dessa pessoa. Deus quer usar você
para trazer uma palavra ao aflito. E finalizando esta reflexão de Tiago, nós vimos ao longo desses programas, na Epístola de Tiago, estas 5 características do cristão maduro. Ele é paciente em meio às tribulações, ele pratica a verdade, ele controla a sua língua, ele é pacificador e não agitador de contendas. E o cristão maduro, por fim, ora em meio aos problemas. E assim nós fechamos esta reflexão no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, na Carta de Tiago. Utilizamos esta tradução bíblica, a mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea. Utilizamos alguns comentários bíblicos, dentre eles este comentário de N.T. Wright. Utilizamos também o comentário bíblico expositivo Wisby. São obras excepcionais. Utilizamos também este comentário do pastor Hernando Dias Lopes, comentário de Tiago, dentre outros que não trouxemos aqui, mas que utilizamos ao longo desses programas. E o nosso desejo é que esta palavra bíblica, que a carta de Tiago, independentemente da tradução em que você a lê, mas que esta mensagem sirva de edificação para você, assim como tem servido de edificação para mim ao preparar este estudo. Porque quando nós preparamos, nós também aprendemos e somos abençoados com esse conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe faça prosperar e que você e eu sejamos cristãos maduros através do conhecimento da palavra de Deus.